primeiro módulo de marketing da FATEC e a gente vai falar sobre branding e o porquê que ele é um dos principais pilares do marketing contemporâneo. Eu sou a Maria Eduarda Andrade, também do primeiro módulo de marketing aqui na FATEC, e a gente está com um convidado muito especial, que é o Lucas do Carmo Dalbeto. E nossa marca, né, que é o brand muito além do logo. O brand é nada mais do que uma estratégia de construir e gerenciar a imagem e a identidade de uma marca, certo, professor? É isso mesmo, né, meninas? Obrigado pelo convite. Estou aqui para falar sobre esse assunto que me traz tanto prazer, tanta empolgação. E branding eu costumo definir como as estratégias para que a chance da sua marca ser considerada no momento da aquisição, no momento da efetivação da compra, sejam fortalecidas. Então, branding vai envolver todas as estratégias de marketing, desculpa, que visam fortalecer essa marca na memória do consumidor, fazer com que aquele valor percebido ajude essa marca a se diferenciar dos seus concorrentes e, consequentemente, isso gere lucros também para a empresa, né, para o negócio com o qual essa marca está associada. E professor, eu gostaria de saber se logo e branding são a mesma coisa, assim, se eles têm alguma. Existe popularmente uma certa confusão, né? Entendendo que o logo, a identidade visual, de modo geral, são branding. E, na verdade, isso faz parte dos elementos que compõem o branding. A gente precisa pensar um pouco mais amplo, porque a identidade visual é importante. Muitas vezes a gente acaba escolhendo um produto, uma marca que a gente não conhece numa gôndola, né, na prateleira no supermercado, porque existe uma visualidade daquela marca que nos atrai, nos transmite mais confiança, mas não é só isso, né? O brand ele vai envolver estratégias que permitam com que o consumidor, seu público-alvo, confie na sua marca. Então, nós temos estratégias para transmitir essa proposta de valor, para criar um relacionamento mais forte com esse consumidor, né? Porque a gente consiga desenvolver uma certa relação afetiva e isso tudo possa posteriormente influenciar nesse momento da decisão de compra. Então, um bom logo, né, uma identidade visual, ela vai ser composta pela paleta de cores, pela escolha da tipografia, o logo, obviamente, mas uma identidade visual, ela é importante porque é aquilo que a gente consegue materializar, né, a forma como a gente materializa essa marca a partir desses elementos visuais. No entanto, o branding não é só isso. A gente tem, por exemplo, a pensar o branding olfativo, né? O branding sensorial. Tem determinadas marcas que trabalham isso muito bem. Se vocês forem num shopping ou um outro centro de compras e sentirem aquele aroma da loja da Melissa, vocês vão saber qual é a marca, mesmo sem visualizar, né, a marca. A gente tem a Bavarian Nuts, né, que são aquelas amêndoas que quando eles começam a assar as amêndoas, o shopping inteiro fica com aquele aroma e você associa isso à marca, sem que seja necessário essa visualidade. Existem marcas também que você trabalha com os efeitos sonoros, né? Então, recentemente eu estava em um lugar, começou a tocar uma playlist e alguém falou assim, nossa, parece que a gente está na Zara, né? Porque era exatamente o tipo de música que você ouviria na Zara. Então, as marcas utilizam os nossos cinco sentidos, né, para fortalecer esse vínculo, só que não é só isso, né? A gente não só estimula, a gente tenta transmitir essa mensagem por meio do tom de voz, por meio desses elementos visuais, das escolhas estratégicas que faremos, de modo que a marca fixe, crie esse elo e, como eu disse, né, as chances dela ser escolhida, dela ser a marca que a gente vai selecionar para fazer a aquisição sejam fortalecidas. E professor, cite um caso real assim que deu certo na estratégia de branding. Um caso que eu acho bem interessante é da Friboi. Existem alguns segmentos de mercado que nós, enquanto consumidores, a gente acaba não se associando às marcas, né? Tipo, marca de sal, ou então sabão em pedra. São produtos que a gente acaba escolhendo majoritariamente pelo preço, e não pela marca que está vendendo esse produto. E há alguns anos atrás, até alguns anos, nós tínhamos isso, né? Que seria
uma commodity com as marcas de carne. Né? Acho que faz uns 15 anos que aconteceu isso com a Friboi, né? A criação da Friboi aqui no Brasil. Até então, dificilmente a gente conseguia associar a carne que a gente estava comprando a uma marca. A menos que você fosse fornecedor, ou você tivesse contato com alguém que trabalhasse num desses espaços, ou você fosse um revendedor, o público comum não costumava ter essa associação, uma marca, né? Pensar numa qualidade e associar isso a uma determinada marca. E a Friboi identificou essa oportunidade, né, no mercado. Existia essa lacuna, afinal de contas, as pessoas costumavam não se importar, e eles fizeram uma campanha maciça de modo que o público geral conseguisse associar a marca com um determinado produto. Ainda que isso não se convertesse em uma vendas muito altas, né, num aumento gradativo, gradativo eu acredito até que sim, mas no momento desse lançamento, um aumento das vendas, porque existia uma questão do preço também, e daí também faz parte do brand, né? A gente pensar a precificação desse produto de modo que ele esteja alinhado com as expectativas e com as possibilidades do consumidor. A partir de então, e com essa campanha que envolvia, eu me lembro do Tony Ramos, mas acho que teve outras celebridades que estiveram associadas a essa campanha. E nós tínhamos esse personagem que ia até o supermercado e ele pedia a carne Friboi, né? E isso acabou virando uma prática, ainda que nem fosse para gerar um meme, das pessoas indo até esses supermercados, ponto de venda, e pedindo por aquela marca. E isso acabou moldando o mercado, porque com a Friboi, né, esse fortalecimento da marca, essas relações que foram criadas, abriu-se outras oportunidades. Então, nós temos outros participantes, outros atores nesse mercado que passam a adotar estratégias parecidas. Hoje tem uma marca muito forte que é ainda nichada, né, direcionada para um determinado público, que é a Swift, que é uma marca de carne também, só que daí eles atuam com pontos de vendas próprios, né? Então, eu acredito que eles até vendam em mercados, em outros centros de compra, mas eles possuem os próprios pontos de venda, que não é algo muito comum. Então, a estratégia de branding deles, ela adotou pensar num ponto de venda, pensar em produtos, afinal de contas a gente tem um portfólio, você vai lá no Swift, você já compra tudo pronto, né? Você não está comprando um pedaço de carne, você está comprando o hambúrguer, você está comprando a carne embalada ali já pronta para ser cozida, né, para ser preparada. Então existia essa oferta de benefícios, né? O consumidor, ele paga um pouco mais caro, mas ele tem uma certa comodidade, porque ele não precisa entrar no supermercado, ficar na fila, ele tem uma certa comodidade, né? Ele já vai direto ali para comprar o produto, ele tem o estacionamento, e ele sabe que ele vai encontrar naquele espaço o produto que ele está procurando. Essa é uma estratégia interessante. E você tinha me perguntado anteriormente sobre logo, se seria a mesma coisa. Eu tenho uma vaga lembrança do logo, da identidade visual da Swift, mas é uma marca que eu reconheço. Né? Eu conseguiria fazer essa associação da proposta de valor, dos benefícios, sem necessariamente pensar visualmente. Né? A visualidade é muito importante, mas, como eu disse, branding não é sobre isso, mas sim estabelecer esses vínculos emocionais que façam que a gente a considere, né? Considere essa marca no momento da compra. Professor, e sobre o marketing pessoal? A gente entra aí mais nesse ramo ali dos digital Sim. influencers, das pessoas que trabalham com a sua própria marca, sendo eles mesmos a Sim. marca, né? Aham. Eles vendem a própria imagem. Como seria isso do branding pessoal? Olha, é interessante a gente pensar nesse mercado que vem se formando a partir dos influencers, que provavelmente é um mercado que vai ser extremamente afetado nos próximos meses, né, e não anos, por conta da inteligência artificial. Esses últimos dias aí surgiu esse programa que é feito com inteligência artificial, que é o Marisa Maior. Não sei se vocês Vi. viram, né? Não existe uma pessoa, né, real ali, existe uma pessoa que está desenvolvendo os comandos e aquela personalidade que nós estamos seguindo, que é a Marisa, é fruto de inteligência artificial. E a gente fala-se muito, né, sobre essa importância de você pensar
sua imagem com esse direcionamento para os influencers. Mas isso é algo que nós todos fazemos no dia a dia, né? Ainda que eu não seja uma empresa, eu estou transmitindo uma determinada mensagem sobre mim, né? Isso todos nós fazemos. Então, existe, sei lá, as cores que você costuma utilizar, né, nas suas peças de roupa, o perfume que você usa, que é aquele cheiro que as pessoas conseguem associar a você, palavras que você costuma utilizar, expressões, ações que você já está se reconhecendo, Sim. né? Todos nós temos esses elementos que vão compor a nossa própria identidade e que são o nosso brand pessoal. Sim. Só que quando nós temos um profissional cujo produto que ele tem para venda é si mesmo, né, que é o caso dos influencers, é muito importante que isso seja potencializado. Afinal de contas, você está sendo associado, né, o que você faz está sendo associado à sua própria marca. Então, tudo vai ter uma determinada consequência. A gente pensa, então, quais são, obviamente, esses elementos imagéticos. Recentemente, nós tivemos também isso sendo trabalhado, né, com aquela influencer que está participando lá da CPI, como ela trabalhou muito bem esses códigos visuais para transmitir a mensagem que ela desejava naquele momento. E quando uma marca escolhe um determinado influencer para fazer parte da sua campanha, ela está adotando também essa bagagem, né? Tudo que esse influencer já fez. Então as marcas precisam pensar nesse histórico, porque a imagem, como a gente falou, na identidade visual é importante, mas ela não é tudo, né? Então essas associações elas serão feitas também com esse outro histórico, né? Tudo que isso já significa num determinado contexto social. Há 1 ou 2 anos, a Débora Seco, eu não sei se vocês viram esse caso, que eu acho incrível, ela deu uma entrevista em um podcast também, e ironicamente ou não, esse podcast estava sendo apresentado por dois digital influencers, e eles falando sobre, porque ela tem um apelo publicitário muito grande, né? E daí ela falando sobre, eles perguntando a ela sobre isso, e ela falou que quando uma marca a contrata para representar a sua marca, ele não está contratando a imagem só da Débora Seco. É óbvio, né, que a gente olha para ela e a gente consegue associar um determinado benefício. Só que esse benefício ele é construído no decorrer de 40 anos de carreira, né? Não é uma pessoa que está famosa só porque apareceu na internet. Ela está atuando, né? Ela está na televisão desde criança. Então ela falou isso, né? Tudo que eu faço na minha vida acaba influenciando nesses trabalhos que eu vou realizar. Então, se um influencer comete algum deslize, né, dependendo aí do contexto sociocultural e econômico que a gente esteja vivendo, ele deixa de ser interessante para as marcas. Só que é importante que a marca saiba muito bem quem ela está contratando, para saber se as chances desse deslize afetar negativamente ela são grandes ou não. Tem um outro caso que aconteceu, isso já faz um bom tempo. Gisele Bündchen, eu sempre falo que a Gisele Bündchen é o nosso maior produto de exportação, né, que nós temos no Brasil. Ela foi a cara da Coach durante muito tempo. Ela começou a carreira dela na Coach e ela ia encerrar a carreira na Coach também quando ela decidiu sair das passarelas, né? Hoje ela trabalha mais com publicidade apenas. E daí, quando isso aconteceu, ela fez um acordo com a Coach, isso é o último desfile da carreira dela, e o Ashton Kutcher ia assumir esse papel que era de personificar a marca. Só que quando eles fizeram essa transição, o Ashton teve, né, um deslize de caráter e foi ter um caso com uma modelo, justamente nesse desfile que ele foi apresentado com essa marca. E isso para a Coach foi desesperador, porque ele falou: meu Deus, a gente acabou de contratar uma pessoa que vai ser a marca, né, a imagem da nossa marca, e essa pessoa está sendo condenada porque na época ele era casado com a Demi Moore,
A gente tem falado um pouco dela, aliás, né, bem mais dela recentemente por causa da substância, do filme, mas ela era uma pessoa amplamente reconhecida, era uma pessoa muito querida, e o divórcio afetou muito negativamente ela, né? Ela entrou em depressão, ela teve um- uma reação muito negativa a esse divórcio, e a coach foi indo junto, porque ela tinha sido a causadora, né, dessa situação. E eles rapidamente falaram: ó, Ashton, tchau, já deu aqui, você já cumpriu sua parte do contrato, a gente vai encerrar ele com 2 meses mesmo, e chamaram a Gisele de volta. Né? Então, essa imagem da persona, ela é extremamente importante, e é isso que os influencers acabam se tornando, né? E as marcas precisam ter uma consciência muito grande para que elas façam essas escolhas de maneira assertiva e não corram esses riscos que existem, né? Mas a gente tem que tentar diminuí-los, pelo menos. Do menos melhor, né? É. Então, professor, e eu queria saber por que o branding é essencial no mercado atual? Maria Eduarda, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a marca dessa garrafa d'água? Eu não faço ideia. Não faz ideia. Nós tiramos os rótulos antes de iniciar. Mas se eu falar para você me dizer uma marca de água, você sabe? Sei, Só Denise. Antares, por exemplo. Antares, aí agora você puxou, eu nunca ouvi falar dessa marca. Isso é o que ajuda a gente a se associar a uma determinada marca. Você estando com pressa, você tem um orçamento ilimitado, né? Que não é a nossa realidade. Mas você vai comprar água, qual que você vai escolher? Sem se preocupar com o preço. Uma marca que você já conhece. Quantas marcas de água vocês acham que existem? Tem muitas por aí. Sim, dezenas, né? Muitas. Centenas. Mas Conhecer mesmo. exatamente, né? Então o branding ele atua nessa esfera de você estabelecer esse reconhecimento ser associado com uma determinada proposta de valor, né? Uma qualidade, e isso fazer com que você escolha essa marca porque você confia nela. Né? Tem diversas marcas, eu tenho certeza que vocês têm um relacionamento mais próximo. Marcas que vocês falam, esse daqui eu posso comprar, que eu confio. Marcas que vocês são fiéis. Pensando no vestuário, né, marca de jeans, por exemplo, que a gente costuma ter uma certa fidelidade, ou pensando no preço, ou pensando na durabilidade desse produto. Maquiagem, tenho certeza que vocês devem ter. E uma coisa que eu tenho certeza que vocês são extremamente fiéis são os produtos cosméticos, shampoo, condicionador, sabonete. A Sim. gente sempre compra as mesmas marcas, não é? E isso porque foi estabelecida essa confiança. Você reconhece a marca, você reconhece benefícios que essa marca te trouxe e é aquilo que você quer manter. Se esse produto, se essa marca, ela está muito cara em relação aos concorrentes, a gente acaba até fazendo um esforcinho, não é? Faz uma pesquisa para ver se acha mais barato em outro Em outro lugar. lugar. E, em último caso, a gente acaba escolhendo o concorrente, né? Mas a gente acaba abrindo mão de economizar por conta desse resultado que nós esperamos conseguir, né? Da nossa Então, fidelidade à marca. exato. Professor, eu queria saber qual que é a melhor alternativa para empresas que não possuem um orçamento Uhum, tão alto, sim. que não tem tanta condição ainda, para conseguir investir num branding que, sabe, dê Uhum. resultado para eles. Olha, o ideal realmente é que a gente tenha um profissional com conhecimento, né? Um profissional que possa ajudar. No entanto, essas empresas costumam ter um orçamento muito limitado, né? A receita acaba sendo direcionada para a própria existência desse negócio. Então, hoje a gente tem um acesso à informação bastante amplo, né? Então, você tem YouTube, você tem o próprio TikTok, que tem conteúdos que são mais curtos e que podem ajudar essa empresa a direcionar a sua atuação para um cenário que seja mais desejável, que torne ela mais competitiva. O Sebrae tem diversos programas que são gratuitos, inclusive, né? O empreendedor ele pode fazer esses cursos, que são cursos curtos, de 20 horas, 14 horas, e ter uma certa noção. E com esse conhecimento, ele consegue direcionar melhor as suas ações.
O importante é que a empresa, né, esse negócio, entenda que, óbvio, nós estamos num mundo capitalista, né? O nosso objetivo, enquanto negócio, é gerar lucro. No entanto, todas as marcas existem com essa mesma finalidade, e isso não diferencia uma da outra. Então, entender qual que é o seu propósito, o que que você pode oferecer e para quem você pode oferecer, já é um grande diferencial. Qualidade não é diferencial, gente. Qualidade é um requisito mínimo para uma marca existir, né? Se você não tem qualidade, você não deveria nem estar aqui, não é? É. Então, você entender quem que é o seu público, e o seu público não pode ser todo mundo também. Porque as pessoas são muito diferentes. Vocês duas têm a mesma idade, ou muito próximo, pelo Sim, menos. próximo. Vocês moram na mesma cidade, Presidente Prudente. Sim. Vocês estão cursando o mesmo curso na mesma instituição. O estilo musical de vocês é o mesmo? Não, creio que não. Mais ou menos. Mais ou menos. O livro preferido de vocês é o mesmo? Não. A gente não lê. Ixi, mas- Eu leio. Eu já li muito, mas hoje em dia não tanto. Bom. Mas com certeza não é. Mas existem diversos fatores que vão diferenciar vocês, né? E você segmentar o seu público para conhecê-lo melhor, não significa que você não quer atender o resto. Significa que você vai atender aquela pessoa para quem você se propõe da melhor maneira possível, de modo que ela não sinta a necessidade de consumir do seu concorrente. Então, os negócios entenderem isso, entender realmente quem é o seu público, significa que eles vão ter uma consciência melhor para desenvolver uma proposta de valor que esteja alinhada com essa expectativa do público, e o seu branding, as suas estratégias para que você possa entregar isso, podem ser consolidadas de uma maneira um pouco mais fluida, um pouco mais facilitada. Como eu disse, é importante que a gente tenha um profissional que possa fazer esse trabalho, né, direcionar essas ações, mas como muitas desses pequenos empreendimentos, as pequenas empresas não têm um orçamento tão grande, buscar essas informações pode ajudar, né, para que você trace essa estratégia de maneira mais paulatina, de uma maneira mais tímida, mas ainda assim fortaleça o seu vínculo com o seu público, né, oferecendo aquilo que só você consegue para o seu segmento de clientes. Professor, a gente gostaria de saber como é medir o sucesso de uma estratégia de branding? Bom, para a gente medir o sucesso, a gente tem que ter um objetivo, né? A gente saber o que a gente deseja conseguir com essa estratégia. E daí nós vamos selecionar quais são os melhores indicadores para isso. Sua estratégia visa aumentar a sua lucratividade, então você pode medir isso a partir da quantidade que você está vendendo, né? E daí como isso tem refletido na sua lucratividade. Sua estratégia pode ser trazer uma quantidade maior de clientes, ou então difundir mais a sua marca. E daí você pode escolher indicadores e métricas que ajudem você a identificar isso. Hoje a gente tem as redes sociais, né? E a maioria das marcas costumam estar ali de uma maneira estratégica para, né, ter uma amplitude maior, para ser conhecidas mais fora daquele nicho em que ela está inserida. E as redes sociais conseguem trazer esses relatórios de uma maneira muito mais simples, né? Eu trabalhei em agência de marketing em uma época pré-redes sociais, então essas pesquisas eram feitas na prancheta no meio da rua, né? A gente tinha que sair perguntando para as pessoas. Fiquei muito tempo na porta do cinema esperando a sessão terminar para fazer pesquisa com pessoas que estavam ali no shopping. Hoje a gente tem um acesso muito mais facilitado a isso, né? Tanto nas redes sociais quanto no Google Meu Negócio, a gente consegue mapear isso. O importante é que você estabeleça um objetivo, né? Por que você está desenvolvendo essa estratégia? Qual que é o seu objetivo? E a partir disso você consegue identificar quais são as métricas que você vai utilizar para conseguir fazer esse mapeamento. Então, se você quer mais seguidores, você consegue ver isso facilmente, né? Agora, você quer que esses seguidores se convertam em consumidores, né? Pensando lá no funil de vendas, a gente consegue fazer esse mapeamento a partir da quantidade de vendas que a gente está efetivando.
E como a gente falou agora de como medir acerto, quais são os erros assim mais comuns que você já viu e que você fala, pelo Olha, amor de Deus, o que que você está fazendo? Acho que eu no já seu vi, branding. sim, eu já vi vários erros. Eu acho que a maioria deles tem origem nessa falta de identificação do público-alvo, né? Essa necessidade de você querer atender a todos de maneira indistinta. Porque se você quer atender todo mundo da mesma forma, significa que você não está fazendo o máximo por ninguém, né? Eu não, como eu falei, né? Vocês são pessoas que têm características demográficas parecidas, no entanto, existem subjetividades que são muito diferentes. Provavelmente sua marca preferida de, sei lá, perfume não é a mesma da Maria Eduarda, né? Ainda vocês podem até gostar da mesma marca, mas não é aquela que você gostaria de adquirir, Sim. né? Existem estabelecimentos, por exemplo, que você provavelmente deve gostar muito e Maria Eduarda deve repudiar. Isso porque temos. Ixi, eu senti. A gente tem que ter uma história por trás, né? Toquei no ponto delicado. Isso se dá porque nós temos necessidades diferentes. Então, eu entendo que a maioria desses erros, por exemplo, uma tradução numa identidade visual que é muito distante daquilo que aquele público identificaria como uma boa ideia visual, né? Como uma boa comunicação visual. Justamente porque não se entende bem esse público. Você não vai conseguir atingir o seu consumidor nas redes sociais se você não souber quais são as redes sociais que ele utiliza, Sim. né? Eu falo assim, a minha mãe é uma senhora já. E quando as coisas chegam nela, é porque elas já passaram por todo mundo, né? Ela adora as redes sociais, mas assim, os memes que chegam na minha mãe, eu já dei risada disso há 5 meses atrás, né? E ela tá enxergando agora. Então a gente tem que conhecer, né, esses hábitos para a gente saber como que a gente vai se comunicar melhor e os maiores erros são esses, né? Utilizar uma tipografia, por exemplo, que a pessoa não consegue ler, ou você ir num estabelecimento, né, numa determinada loja em que a sonorização te irrita, não te agrada, né? Existem lugares que eu não vou porque eu sei que o tipo de música que vai estar tocando lá não é o tipo de música que me agrada. E eu não estou falando aqui de balada, estou falando de Sim. ambientes de compra, que eu fico extremamente incomodado e eu não consigo Exato. efetivar a minha compra. Né? Então a gente tem que entender quem que é esse nosso público para justamente Sim. direcionar as estratégias para conseguir fidelizá-lo. Professor, alguns minutos atrás a gente estava falando sobre as certas marcas de água, né? Que tem umas Hum, conhecidas, outras desconhecidas. E eu queria saber como as pequenas empresas podem construir uma marca forte com um orçamento limitado. eu acho, né, que é justamente esse conhecimento acerca do seu público, e isso a gente consegue fazer até sem grandes investimentos, você conversando com o seu público, você consegue entender esse público melhor. Um erro que costuma ser cometido é justamente definir o público apenas a partir dos dados demográficos, que dizem respeito a gênero, idade, a região, né, que é aquilo que a gente consegue tabular com facilidade, a gente consegue contabilizar. A gente não consome só por isso, né? A gente consome porque existem questões subjetivas que vão influenciar no nosso comportamento de compra. Então, entender essas questões subjetivas, que é algo que você consegue conversando melhor com o seu público, você estabelecendo esse vínculo de confiança para entender aquilo que ele deseja, aquilo que ele almeja, que você não está conseguindo entregar, para que você trace uma nova estratégia para isso. São estratégias, né? São formas menos custosas que vão exigir menos, né, financeiramente desse negócio e que podem direcionar para esse cenário que é mais desejado. E aí, tendo a marca forte, a gente sabe que as redes sociais hoje em dia são Sim. tudo. Então, como, da melhor forma possível, como as redes sociais podem ajudar a alavancar a imagem forte, assim, da, Olha, da marca? eu confesso que acho que as redes sociais ainda são extremamente nebulosas,
né? Existem diversos profissionais que falam, e como você vai quebrar o algoritmo, quais são os segredos, e eu desconfio muito de pessoas que fazem essas afirmações de maneira tão assertiva, enfática. É importante, sim, a gente ter as redes sociais, no entanto, elas não são o único caminho para você chegar no seu consumidor. Existem diferenças das gerações, né? Do uso das redes sociais pelas gerações. Eu imagino que vocês que são um pouquinho mais novos do que eu devam ser bem fiéis ao TikTok, ou não. Sim. E vocês fazem muitas pesquisas no Sim. TikTok, Uhum. né? E talvez isso possa influenciá-los, né, na decisão aí de compra, né, no reconhecimento de determinadas marcas. Eu já sou uma pessoa completamente avessa a TikTok. Não é uma rede social. Estou lá, mas não estou, né? Só estou de login, né? Não é nem corpo presente, porque meu corpo também não está atuando lá. E pensar nas redes sociais, né? Você vai gerar conteúdo para essas redes sociais, esse conteúdo vai ter relevância para o seu público, né? Volto lá, é importante você conhecer o seu público. Nós estamos muito próximos aí de uma data comemorativa que é super importante para o mercado, que é o Dia dos Namorados. A sua marca vai fazer um conteúdo Feliz Dia dos Namorados? Qual que é a relevância? Alguém vai se importar com isso diante, né, pensando aqui no Instagram, um feed que tem milhões de atualizações por segundo, você vai parar para ler um conteúdo Feliz Dia dos Namorados? Então, como que vocês podem trazer esse conteúdo de uma maneira que vai chamar a atenção do seu público-alvo, né, do seu segmento de clientes, e isso vai fazer com que a sua marca tenha uma certa relevância. É importante as redes sociais, só que elas não podem existir só por existir, né? E gerar conteúdo não significa que também vai ser relevante, né? O importante é a gente gerar o conteúdo certo de uma maneira assertiva. E para isso a gente precisa conhecer o nosso público, né? O nosso segmento. E você acha que, sim, independente do público, você acha que tem algum veículo de informação, assim, pode ser rede social, pode ser qualquer tipo, que, tipo assim, atinja mais, ou seja, o melhor, você tem alguma preferência? De modo geral, eu acredito que não. O público ele está muito disperso, né? Porque as pessoas são muito diversas. Então, nós temos muita gente ainda olhando para outdoor, muita gente ainda pegando aquele panfletinho no semáforo, muita gente nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ah, o importante é que você saiba onde que o seu público está, né? E qual desses meios serão mais eficientes para que você consiga atender, né, chegar nesse seu público de uma maneira que ele esteja disposto a realmente consumir aquele conteúdo. Eu falei do Instagram agora há pouco, e vocês fazem ideia de quantos conteúdos vocês veem no Instagram por dia? Nossa. Só naquela sentadinha que a gente dá no banheiro, quanta coisa que a gente vê sem se atentar a nada disso, né? Então, onde que está esse público? Ele está disperso em todos os lugares. Qual que é a rede social, né, o meio que esse público vai ter mais atenção? Isso vai depender muito do momento em que essa pessoa está. Né? Nossa relação com o celular hoje, com as mídias de modo geral, ela é muito efêmera. Né? A gente não fica mais do que, sei lá, poucos segundos para conseguir ter sua atenção retida. Né? Sim. Vocês assistem os Reels? De vez em quando. Vocês assistem os stories das Muito pessoas que vocês sim. seguem? Sério? Vocês Sim. ouvem? Não. Ninguém ouve, né? O meu celular tá no silencioso desde que ele saiu da caixa. Isso se reflete nas redes sociais. Eu detesto quando tem alguém falando e eu tenho que ligar o áudio para eu ouvir esse conteúdo. Então, dificilmente esse tipo de conteúdo vai me pegar. E isso vai vai estar relacionado muito com esse padrão que o seu público, né, o seu segmento terá com a rede social ou qualquer outra mídia, né? Na televisão, vocês assistem a televisão?
TV aberta Não. ou TV fechada. Eu assisto novela, gente. Eu tô agora obcecado com Vale Tudo. Só que eu assisto Vale Tudo no Globoplay e jogando no meu celular. Então ela fica rodando a novela, eu tô ouvindo o que a Maria de Fátima estava perguntando, só que eu não tô olhando para a tela, né? E eu me relaciono assim, então, com essa mídia. A gente precisa entender isso, né? Enquanto marca, a gente tem que entender como que o nosso público está se comportando para saber como que a gente pode fazer essa ativação da marca, né? Essa conexão, estabelecer essa conexão de uma forma mais efetiva. Agora já vamos fazer a coisa. Professor, a gente preparou uma dinâmica muito especial para você. A gente tá torcendo para que você acerte tudo. Eu Você vai acho amar, que eu vou errar professor. E tudo. acerte o logo. Vamos lá, então. Vai observar Observa. a imagem, vai pensar nas características, vai ter algumas coisas que não Uhum. vão estar na imagem toda, para ver se você acerta. Oxe, isso sou eu. Jogador. Nosso jogador. Identidade visual, gente. Viu? Tá vendo a Tudo. importância? Esse é Samsung, né? Isso é óbvio. 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 Muito bem. Comecei não passando tanta vergonha. Né? E essa? É BMW? É? Eu sabia que era alguma coisa de carro. Eu sou péssimo com o segmento automobilístico. Sony. Ai, vocês foram bem condizentes comigo aqui. Achei que ia ser falei mais que eu ia pegar humilhado. leve. Sim, pegou. Intel. Não tô tão... tem mais? Mais uma. Guaraná Antártica, gente. Vocês poderiam ter colocado Guaraná Taí, daí sim. Vocês não fazem ideia do que é isso, né? Não. Daí sim ia ser difícil. Foi fácil até. Acabou? Acabou. Acertei todos. É. Ganha alguma coisa ou só parabéns? Parabéns, um abraço. No final do podcast. Mas é isso, professor. Muito obrigado pela sua presença. A gente gostou muito, a gente aprendeu muito mais, que eu já tive a honra de estar numa oficina sua aqui e adorei a oficina e isso fez a gente pensar em você. Foi a primeira pessoa que a gente pensou, eu acho que não poderia ter tido Ai, que bom, gente. Convidado melhor. convidado melhor para estar aqui. A gente agradece demais, muito obrigado de coração. Eu que agradeço o convite e... Opa! Qualquer oportunidade, eu vou estar de volta, né? Vocês me convidando, eu sempre estarei aberto para atuar aqui com o curso de marketing que mora no meu coração. Muito obrigado, Obrigada, gente. professor. Nós fizemos um presente